Então, bom dia a todo mundo. Eu sou Regina Souza Campos, terapeuta de Rolfing e de Axis, e nós estamos aqui para trabalhar a expansão da consciência, usando as ferramentas, dando um passo de cada vez, fazendo perguntas, sabendo que nós podemos co-criar uma nova realidade a cada respiração. E o nosso tema hoje é um tema denso. A gente, a semana passada, fez aquele nosso outonar, né? Se alguém quiser até contar alguma coisa como foi, se vocês se permitiram ficar naquele lugar mais interno, naquele lugar onde vocês estavam podendo mesmo honrar alguma coisa, aquela coisa mais profunda que a gente vai precisando olhar de quando em quando para criar as mudanças que a gente também precisa criar. E no meio desse outonar, nós somos surpreendidos com tanta coisa, a realidade que está aí é tão escancarada. E essa semana aconteceram muitas coisas tristes, né, no Brasil. Inclusive aquela questão lá de Santa Catarina, das crianças da creche, que eu sinceramente, eu não assisto televisão, e quando essa informação me chegou, eu consegui ver por cima, porque eu não estava dando conta, sabe, de ver aquelas mães. Mas eu acho que a morte do Paulo Gustavo, assim, chacoalhou todo mundo de norte a sul, né? E a gente fica pensando nele, os primeiros julgamentos que vêm. Poxa vida, uma pessoa tão jovem, cheio de vida, cheio de planos, né? E na mãe dele, meu Deus, ainda é a semana do Dia das Mães. Como essa mãe vai aguentar viver isso? E quando a gente vai se dando conta que a gente está congelado naquela dor, nós estamos congelados na nossa própria dor. E não que isso seja um egoísmo, é do ser humano, é algo natural. Nós mexemos nas nossas histórias, nós mexemos na nossa vulnerabilidade, nós mexemos naquele lugar que a gente ainda acredita que existe segurança, que existe controle, né? Então, parece que a gente ainda está ali abraçando as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas histórias, e a gente acredita em algum momento que está tudo sob controle. E a gente sabe que não está. E é nesse lugar que eu convido vocês hoje a olhar o quanto a ferramenta é importante, né? O quanto nós estamos aqui vivendo essa realidade e precisamos aprender a cada momento, a cada nova respiração, a estar na disponibilidade do receber. E o receber é tudo, né? Lembra que a gente já falou, e o receber é tudo. E nessas histórias todas não existem vítimas, existem escolhas. E também como seria a gente honrar essa escolha. Foi até uma coisa interessante. Eu, infelizmente, não consegui gravar salvar no Instagram, mas quem tem meu Facebook é aberto, eu uso só para amenidades. Tem um vídeo dele, ele no céu, vestido de anjo, e ele está dizendo assim: eu não quero voltar para a Terra porra nenhuma. Eu quero mais ficar aqui nesse lugar onde está Gandhi, onde está Chico Xavier, onde está Madre Teresa. E aí a gente pensa, né? Quanta verdade tinha atrás daquela brincadeira dele. E agora ele está lá, nesse lugar que ele disse que queria estar, né? Mas voltando à nossa vulnerabilidade, né? O quanto nós ainda acreditamos nesse controle, nessa história de vida, nessa estrutura, né? E o quanto a gente está sendo ensinado nessa pandemia
Eu acho que a pandemia, a gente já percebeu tanta coisa, né? Foram tantas as informações e os ensinamentos, né? Aquilo que realmente vale a pena. A gente poder olhar para os valores que a gente estava dando para uma coisa, para outra coisa, o quanto, há tempos atrás, nós nos descabelávamos por coisinhas desse tamanho. E hoje nós estamos tendo que lidar com coisas desse tamanho, e a gente vai percebendo que a gente dá conta, que a gente sofre, que a gente endurece o coração, mas quando a gente toma consciência, a gente se permite estar nessa disponibilidade do receber tudo. Eu queria muito que vocês participassem hoje comigo, tá? Se alguém sentiu alguma coisa, se alguém está percebendo alguma coisa parecido, que vocês me deixem saber, para eu não ficar aqui falando sozinha, como se só eu estivesse percebendo isso. E saibam que vocês podem ser contribuição com cada informação que vocês trazem de como vocês vivenciaram essa semana. Alguém quer falar alguma coisa? Mexeu com vocês? Eu posso falar, a Rô. Fale. Mexeu muito comigo, na verdade, porque assim, eu acho que desde que chegou a pandemia e tudo, eu fiquei bastante mexida, mas eu tive o Covid. E quando eu tive o Covid, eu fiquei muito assustada, porque é uma doença muito esquisita na evolução dela. Então, cada dia você acorda de um jeito, e naquele momento eu tive. Não tive nada que fiquei internada e tal, mas os primeiros sintomas foram um pouco fortes e assustadores, assim, e eu tive muito medo. E ali ficou muito claro para mim que a gente não tem o controle de absolutamente nada. E ali ficou muito claro para mim que, assim, eu me assustei porque eu podia morrer, né? A gente não sabe, cada dia eu estava evoluindo de um jeito. E aí, essa semana, assim, quando você cura, né? Você passa, e você vê uma pessoa que teve, milhares de outras pessoas que estão tendo, que estão morrendo, você vê como você teve a oportunidade, né? De poder viver e de poder encarar a vida de outro. Fico muito triste com pessoas que não estão tendo essa oportunidade, e a cada dia eu me lembro disso, porque é muito fácil a gente entrar no piloto automático de novo, né? E por várias vezes eu me vi, de repente, naquela correria, trabalhando, esquecendo do respirar, e aí quando acontecem algumas coisas, eu volto para isso e relembro disso e me ajuda a dar valor para o que é agora, sabe? E para justamente não saber que a gente não tem controle. Então, e eu queria exatamente, acho que você falou uma coisa aí muito importante, no sentido da oportunidade. Eu queria convidar vocês a olharem para isso não como uma oportunidade, porque se a gente olhar como uma oportunidade, a vida fica muito injusta, né? Por que que eu tenho a oportunidade, o outro não tem a oportunidade? A gente está precisando olhar para isso como uma escolha, e uma escolha daquela alma e de todas as almas envolvidas, né? Porque nesse projeto já estava ele, a mãe, o irmão, o marido, os filhinhos, sabe? Então, é uma coisa grande demais. Essa realidade que a gente vive é grandiosa demais. É por isso que, às vezes, a gente acha que não alcança o entendimento, né? E a gente, para aceitar de uma forma melhor, a gente precisa ter esse entendimento, né? E era uma coisa que eu vivia, assim, acho que eu já até contei, no tempo que eu não tinha nenhum conhecimento de espiritualidade, eu tinha uma angústia de viver muito grande. Eu era uma criança angustiada. Embora eu tivesse toda a minha alegria, a minha boa vida e tudo, mas eu me lembro assim que eu não conseguia ser completamente feliz numa noite de Natal, eu não era completamente feliz num Dia das Mães, num dia de Páscoa, sabe? Porque eu estava sempre olhando para aquele outro que não estava podendo ter aquilo. Mas eu via assim como oportunidade. Então parecia que o Deus, meu pai, era um Deus complacente e o outro Deus, pai do outro, não era.
Então, esse entendimento da espiritualidade, e agora, depois, para mim, ainda mais do que isso, esse entendimento que o Access traz de que não tem certo, não tem errado, tudo é uma escolha, né? E como nós podemos ser a permissão para isso, até a permissão para a nossa dor, para todas as nossas dores, para tudo aquilo que a gente vem vivendo, né? Para cada obstáculo, cada um na sua história, mas a gente vai vendo assim qual é a maior lição que a gente pode aprender nisso tudo. É o receber tudo. Então, em todos os lugares que nós ainda não estamos aberta para receber tudo. Tudo que isso representa, vamos destruir e descriar sim. E vamos respirar para a gente estar percebendo no nosso corpo o quanto, quando a gente faz o processo, fica mais leve ou não, ou eu ainda estou. Porque eu senti essa semana, lembra aquela coisa que a gente terminou o encontro da semana passada? Vamos tirar essas grades e abrir? Eu senti de volta essas grades em mim, né? E como seria a gente estar olhando para essa não disponibilidade nossa, que a gente está aqui, nós estamos nos esforçando, nós estamos buscando, mas quantas vezes a gente derrapa, né? A gente derrapa, a gente cai no meio do obstáculo e fica ali congelado naquele lugar, esquecendo de abrir esse olhar mais amplo, abrir para essa verdade que é o que nós viemos fazer aqui. A gente não está aqui a passeio. Definitivamente nós não estamos a passeio. E as dores não são iguais para todas as pessoas, mas todo mundo tem a sua dor, todo mundo tem o seu aprendizado, né? Todo mundo tem aquelas questões que machucam mais, que cada vez que você precisa olhar para isso, você tira mais um pedacinho daquela casca, daquela ferida, e você fala, nossa, eu achei que estava curado e não está. Então, esse é o nosso caminho o tempo todo. Mas a gente nunca teve essa oportunidade, nós brasileiros, né? Porque se a gente olhar para um povo que passou por guerra, mesmo que você não tenha vivido pela idade e tudo, mas que você escutou, sabe, dos seus avós, dos seus pais, histórias. Agora, a minha família, por exemplo, não tem essa história, sabe? Eu não conheço, sabe, nada de antepassado europeu, por exemplo. Eu digo que eu sou índia mesmo. Porque a gente não tem essa história nem de avô, nem de bisavô, mas quantas pessoas, eu mesma já ouvi de várias amigas histórias muito dolorosas, né? E essas pessoas já foram aprendendo, se preparando mais a lidar com esses desafios. E nós brasileiros que não vivemos isso, essa pandemia está sendo esse lugar desse aprendizado, que a gente não vai esquecer nunca mais isso, que provavelmente a gente vai passar para os nossos netos, os nossos netos vão passar para os filhos deles, e daqui 100, 200 anos alguém vai estar contando, né, que houve uma pandemia e que essa pandemia provocou isso, aquilo e aquilo outro. Então eu quero hoje olhar para a nossa pandemia, de cada um, porque cada um de nós tem a sua dor maior. Cada um de nós pôde olhar a sua dor sobre um outro ângulo, né, com a pandemia. Porque a gente olhava, acho que de uma forma, não mais egoísta, não é essa a palavra, mas mais individualista. E acho que agora a gente está vendo uma dor que vem de todos os lados, né? E a cada momento, e não existe controle. E ontem mesmo eu fiquei muito triste com a morte de uma pessoa conhecida e ele tinha tomado as 2 doses da vacina já. E ele tinha uma certa comorbidade e a mulher também. E ela também foi internada ontem. Então é assim,
tudo bem, a gente vai justificando, ele tinha uma comorbidade, ela também tinha, a gente vai justificando, mas a dor dói do mesmo jeito, né? Você saber o sofrimento do outro dói da mesma maneira, mas dói por aquele motivo que eu disse, porque mexe na nossa vulnerabilidade. Aperta o botão da nossa vulnerabilidade. E o quanto nós estamos nos permitindo ser mais vulneráveis, porque a gente já falou que para o Axis a vulnerabilidade não tem aquele sentido pejorativo que normalmente a gente diz, uma pessoa vulnerável é uma pessoa que não é segura, é uma pessoa que está sempre aberta para que puxem o tapete dela. Não. O sentido que a gente dá para a vulnerabilidade é você poder ser aquilo que você está sendo naquele momento, né? Então, ontem eu me senti muito vulnerável, né? Então, eu pensei assim, eu fiz algumas perguntas. Que vontade eu tinha? Cancelar o grupo. Sabe por quê? Eu não tenho assim nada de bom para falar, eu não tenho nada de mais alegre, eu não tenho nenhuma informação que possa chacoalhar e trazer vida, então acho que eu vou cancelar o grupo. Aí eu perguntei, verdade? Será que sou só eu que estou me sentindo assim? Ou se a gente abrir para perceber que isso é uma coisa de todo mundo, e é como se nós estivéssemos nos dando a mão e falando, eu entendo o que você está sentindo, eu entendo esse seu medo, e a gente fala tanto que o medo é uma mentira, que o medo é um implante distrator que me tira desse lugar, desse ser infinito. Então, quando eu estou congelada naquele medo, eu digo, verdade, para onde esse medo me leva? Mas quando eu vou entrando em contato e dizendo, eu sou um ser infinito de inúmeras escolhas e possibilidades, e para aquelas escolhas mais importantes que eu já fiz, eu preciso honrar. E para outras eu quero ter consciência para fazer novas escolhas. Então, como seria a gente começar a ter um olhar para o que está acontecendo, não um olhar de luto, ou um olhar de total desesperança, mas é um olhar de disponibilidade para aquilo que está sendo. E fazer perguntas. Sabe, quanto mais a gente pode ter clareza sobre tudo isso, o que mais nós precisamos aprender. A gente ainda está precisando mexer lá dentro. Percebe quando parece que chega uma hora que a gente vai entrando num patamar que fala, nossa, tá tudo bem, eu estou usando ferramenta, olha, eu fui buscar, eu estou conseguindo lidar com isso melhor, com aquilo melhor, e de repente vem uma coisa, plum, a gente desmorona. E quando a gente desmorona, a gente refaz as nossas escolhas, né? E o que mais eu estou precisando aprender aqui? O que mais eu estou precisando valorizar? Olhar para a vida e falar o que realmente vale a pena? Eu acho que isso todos nós já percebemos, né? Aquilo tudo que era tão importante para a gente, que virava assim, se não desse certo, aquela manicure naquele horário era um estresse, não é? Se você queria comprar uma determinada coisa e você chegasse lá e a coisa foi vendida, era outro estresse. Eu estou dando um exemplo bobo, mas lembra quanta coisa deixava a gente fora do nosso centro, que a gente brigava por tanta bobagem, a perfeição da nossa casa, o funcionamento todo da nossa vida, sabe, aquela dinâmica rígida de tudo ter que dar certo, de você ter que ser aquela pessoa perfeita em todos os lugares, perfeita como mãe, como esposa, como profissional, como dona de casa, como amiga, como ser social. E agora? Agora a gente olha e fala, é o que dá, é o que está podendo nesse momento, né? Sem tanta cobrança. E quando a gente não faz aquilo naquele patamar mais alto,
a gente diz, é o que eu posso agora sem culpa. Você não fica culpada se você não for aquela perfeição. Você já está se vendo de um outro lugar, e isso também é ser vulnerável. Então, quando eu estou dizendo, trazendo tudo isso um pouco, a gente está olhando para aquilo que a gente ainda não está conseguindo, mas também para aquilo que a gente já conquistou. Né? Vai vendo quanta coisa a gente conquistou, quanta coisa a gente se permitiu mudar, né? Quanta coisa que a gente olhava assim, de extrema importância. Né? Eu preciso chegar naquele lugar, naquele patamar, ganhar aquele dinheiro, resolver aquela situação. E agora tem horas que a gente dá de ombros e fala, porque nós estamos vivendo grupalmente. E, de alguma forma, nós todos nos ajudamos nisso, porque nós estamos todos juntos. Pelo contrário, a gente está olhando até com mais cuidado para aqueles que estão tendo maiores desafios. Né? A gente está vendo correntes maravilhosas de ajuda. Então, a gente vai vendo quanta coisa a gente está ganhando desse lugar, né? Desse ser que a gente está olhando, quem sou eu hoje? E de novo vem aquela pergunta, quem sou eu hoje? Então, se eu também sou esse ser muito melhor hoje, muito mais consciente hoje, me permitindo essa vulnerabilidade, me permitindo não ser essa perfeição, eu também posso olhar assim, quão mais disponível eu preciso ser para aquilo que é, para que, apesar de tudo, apesar dos pesares, eu respire, engate primeira e vá, sem me deixar cair a cada obstáculo que aconteça. Né? E o obstáculo às vezes acontece mais longe, às vezes acontece mais perto da gente. Vamos respirando, gente. E eu vou falar uma coisa, eu não tenho, normalmente, eu tenho informações, eu sempre trago para mim lembretes, um papelzinho lembrando que eu quero falar uma frase de alguém, eu não tenho nada aqui. Sabe, eu vim na vulnerabilidade de chegar para vocês e falar, não tenho nada para falar. Sabe, acabou meu repertório. Então, é por isso que eu digo, a participação de vocês dizendo aquilo como vocês estão levando essa história é muito importante também para mim, porque pode parecer que eu sento aqui numa boa e não é bem assim, né? Então ontem quando eu escrevi aquilo para vocês, eu estava pronta para desistir, sabe? E tem aquele meu euzinho sombrio que diz assim, sua internet é tão ruim, fala que você está sem internet. Mas aí eu tenho aquele meu outro euzinho que fala, não, é verdade que você vai continuar mentindo. E eu não estou mentindo, não estaria mentindo para você, estaria mentindo para mim mesma, né? Estaria fugindo de mim mesma, estaria fugindo do meu olhar para a minha vulnerabilidade, de falar, gente, fiquei péssima, sabe? Fiquei péssima, fiquei envolvida numa nuvem cinza de tristeza. E daí? E como seria deixar cair essa lágrima? E quando a gente chora essa lágrima, né, por essa gargalhada maior que representava a gente tão bem nesse papel dessa mãe, né, que todos nós somos um pouco, até quem não é mãe ainda já foi um dia mãe da sua bonequinha, do seu petzinho. Então, quando essa gargalhada se cala, é calada, a gente imagina que foi calada, embora ele seja um agente participador disso, a gente se permite abrir a torneirinha das nossas lágrimas não choradas, de todas as nossas dores. Então, como seria também a gente olhar para isso com gratidão, de falar, olha, a sua dor está me permitindo viver a minha, sem me congelar e sem me comparar, de achar que a minha dor é menor, então eu não posso. Não, cada um sabe a dor e a delícia de ser aquilo que é. E uma coisa que eu já li
aí há um tempo atrás que eu escrevi para vocês. Eu não lembro o texto de quem era. A morte está sentada aqui do seu lado. Só que nós vivemos numa cultura que nega a morte. Nós negamos a morte, aprendemos e vamos passando isso de geração para geração. Porque se a gente olhasse a morte o tempo inteiro sentada ao nosso lado, será que a gente já não teria acordado para os valores, para aquilo que realmente vale a pena? A gente não estaria naquela corrida desenfreada para ser melhor, para mostrar que eu sou melhor ainda, que eu posso mais ainda, que eu sou mais poderosa ainda. Se eu soubesse que a qualquer momento essa minha corrida pode ser interrompida e eu não preciso nem de uma pandemia, nem de um Covid. Né? Esse ano que passado, eu perdi o meu afilhado querido, de 41 anos, fazendo um churrasco à noite na casa dele, simplesmente, pum, desligou e apagou. Então, isso tudo vai mostrando para a gente que é chegada a hora da gente olhar a nossa finitude. E olhando a nossa finitude, a gente vai poder abraçar a alegria. E é isso que eu quero trazer agora, que eu estou sentindo que já está borbulhando em mim. Porque se eu tenho consciência dessa finitude, eu também tenho consciência desse ser infinito, então eu posso escolher. Que eu também escrevi isso no meu Stories. Quando eu vivenciei esse processo assim e assim essa semana, um momento que me disse assim, eu não preciso esperar tempos melhores para ser feliz, mas eu posso fazer o meu melhor a cada dia. A cada dia não, a cada 10 segundos. Está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Todo sentido, Regina. Quem está falando? Sou eu, Lizzie. Oi, Lizzie. Faz Nossa, todo você sentido. tem uma voz tão parecida com uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, e ela de vez em quando vem para o grupo. Eu falei, será que a Rê está aí? Eu nem vi. Não, Fala, sou eu. querida, fale. Mas faz todo sentido, sabe? Você sabe que eu perdi uma filha e você revê realmente muita coisa, sabe? O que é importante na vida, que a nossa finitude mesmo. E você fala, para que tanta coisa, né? Para que ligar para algumas coisas? Então, eu acho que eu me tornei uma pessoa muito melhor, mais leve, enxergando as coisas de uma maneira melhor, com mais bondade, enxergando o outro de uma outra maneira. Então, tudo que você falou faz muito sentido, muito. Essa semana, para mim, foi muito difícil. Eu não sei se é porque está chegando o Dia das Mães, mas eu não vi a hora de chegar sexta-feira para te ouvir. Bom que eu não fiquei na minha fraqueza de não vir, né? Muito bom a gente ouvir. Eu posso imaginar essa semana para você, independente de tudo que aconteceu, eu posso imaginar, quer dizer, eu não posso imaginar nada, não. Eu só posso ser o abraço, sabe? Que pode dizer para você, eu entendo e eu tenho vontade de que você fique cada vez mais perto disso, para você olhar para esse lugar que você está dizendo, que você ficou uma pessoa melhor, que você consegue viver uma vida mais leve, né? Para você saber que a tua história foi contribuição para toda a sua evolução. Nós não sabemos nada, né, de ninguém, nem da evolução de ninguém. Mas essa vulnerabilidade é muito importante.
né? Essa vulnerabilidade e essa coragem de tirar a máscara não é a máscara, a venda dos olhos, para a gente parar de se enganar com o controle que a gente acha que tem sobre a vida, né? É. A gente Como a acha gente que... é boa, né? Como a gente é melhor e... Sim. E como a gente tem controle, que com a gente não vai acontecer, e não existe isso. E como eu posso ser cada vez uma pessoa mais consciente, para que eu possa estar aqui sem ser daqui, para que eu possa ser essa contribuição, né? Nem que seja numa palavra, num gesto, para que o outro que está vivendo o drama total, né? Porque a maioria das pessoas, a gente percebe que estão no trauma e no drama só. Então, o quanto nós estamos podendo ser gratas porque a gente tem um lugar, a gente tem uma escolha, a gente tem uma ferramenta. Então, a gente tem a possibilidade de olhar de uma outra maneira. E a gente vai vendo aquelas pessoas, eu conheço várias, que estão simplesmente no trauma e no drama. E não tem nenhuma disponibilidade, nem querem olhar de uma outra forma, né? Então, a gente não se perder. Quando a gente perceber que a gente foi travada de volta, que a gente diga assim, o que mais é possível? Tem um auauzinho aí, alguém que está com o microfone aberto. Então, quando a gente olha para isso tudo, para esse fiozinho tênue que é a nossa vida, como seria a gente escolher estar na alegria? A alegria que cria, a alegria que me faz ser essa permissão de olhar aquilo que é. Dói, dói. Mas eu sou a permissão para aquilo que é. Eu sou a permissão para a escolha daquela pessoa. Eu sou a permissão até para minha escolha inconsciente, aquela escolha que eu ainda não sei. Respirem. Alguém mais quer falar alguma coisa? E como a gente se permite viver a alegria no meio do caos? Tem horas que a gente se cobra. Eu não sou louca, como é que eu posso falar em alegria? Como eu posso falar em leveza? O caos cria. O mundo foi criado do caos. Então, a partir do caos, a gente tem aquela possibilidade de renovação, né? Muitas vezes a gente vive o morno, 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 e ali você fica naquele lugar, sem escolher dar um passo para frente, sem escolher tirar a venda para olhar um pouquinho mais profundo. Que vida é essa? Que viagem é essa que nós viemos fazer? Né? Que a gente acha que é uma viagem de turismo, né? Só de oba-oba, só de coisas. E aí a gente está sendo chamado, e por mais que a gente esteja cansado, porque parece que tem horas que agora tá bom, sabe? O universo a gente já entendeu. Dá para agora entrar um pouquinho numa normalidade. E tem horas que a gente respira isso, não é? E aí, de repente, a gente fala, não, ainda não, ainda não. E como seria a gente olhar para essa consciência que se expande para que mais pessoas possam sair do trauma e do drama, para que essa onda de criação no caos possa realmente trazer a Terra para um outro lugar e que o universo diga, tá bom agora para vocês. Essa lição foi aprendida. E todo mundo está capacitado para ser uma pessoa melhor. Todo mundo ganhou uma pitadinha de consciência. Sabe, cada um está percebendo o quanto é você honrar a sua família, você honrar qualquer ser que está aqui na sua frente, sabe, você honrar aquele desconhecido que está lá no meio da rua, porque ele é todo junto com você, não há separação.
sabe? Não tem como a gente ficar cuidando dos nossos guetos, sabe? E trazendo esse controle. Não, é esse olhar de amor incondicional que vai acontecendo, né? Que a gente chore a nossa lágrima, mas que a nossa lágrima limpe um pouco a dor de todo mundo. E que a dor de todo mundo faça com que a gente possa olhar para as nossas lágrimas não choradas. Então, percebe como essa energia é um vai e vem? Eu recebo do outro e eu entrego para o outro. E a gente está aqui, nesse lugar, sabe? De fazer um pouquinho mais por nós, de trazer um pouquinho mais de consciência para nós, de trazer esse lugar desse corpo, que está aqui agora, atualizando a nossa história, que a gente está aqui agora conversando, porque nós temos esse corpo. Nós temos esse lugar, esse veículo que atualiza. Por mais travado, por mais doloroso e dolorido que ele possa estar, por mais sufocado, mas eu posso escolher sair do sufoco. Para quem me escutou, domingo eu fiz uma live sobre respiração e uma coisa que a ciência mesmo fala e todos juntam os estudiosos de fisiologia com os estudiosos de psicologia, com os estudiosos de bioenergética. A gente não sabe se a gente respira porque a gente fala ou se a gente falando a gente se permite respirar. Então, é esse lugar de sair do sufoco. Quanto a gente está ficando sufocado na nossa dor, na nossa lágrima engolida junto com todos os outros sapos. E agora a gente está aqui, sabe? Recebendo esses nossos botões apertados que vem nos permitindo olhar para aquela dor que estava lá, ó, anos a fio, guardada e esquecida. Então eu gostaria de pedir para vocês agora que vocês entrassem no corpo. Esse nosso veículo, é isso que a gente tem de mais forte aqui. Muito mais do que ter as ferramentas e entender as ferramentas, é entender o corpo. Como está seu corpo agora? Como seu corpo chegou aqui? E como ele está agora? Como é que você sente esse sufoco nesse lugar corporal? Você tem algum desconforto no seu corpo? Você tem alguma dor? Você tem alguma memória que está aí latente? Você tem uma trava? Eu faço isso porque para mim é aqui, assim, é como se eu precisasse abrir mesmo essas grades. Mas eu preciso ter consciência. Se eu não entro no meu corpo, se eu não estou nessa consciência, eu vou funcionando dessa grade, dessa trava. E cada vez que eu estou nessa trava, eu diminuo o meu fluxo respiratório. Quando eu diminuo o meu fluxo respiratório, para o oxigênio chegar no cérebro, é um esforço ainda maior. E muitas vezes ele chega em menor quantidade. E quando ele chega em menor quantidade, eu fico mais travada ainda nesse lugar. Porque aí a minha mente toma conta. As mentiras tomam conta. E aí, quando eu escolho olhar para o corpo, eu escolho respirar, primeira coisa que eu posso fazer é sair desse círculo vicioso de repetição, de mais tensão, menos respiração e mais confusão mental, ou mais trava, congelamento. Congelamento naquele lugar de medo, naquele lugar de susto, naquele lugar que eu desanimo e falo, quer saber, não quero mais fazer nada, cansei. Cansei de achar que eu posso e eu não posso. E aí, quando você está nesse lugar, você fala,
Verdade? É isso mesmo que eu escolho, porque eu tenho conhecimento, agora eu sei que eu sou um ser infinito. E é isso mesmo que eu vou escolher. Ou eu vou escolher primeiro olhar esse meu veículo. O que eu faço por ele? O que eu estou fazendo para o meu corpo? Qual é o alimento que eu venho dando para o meu corpo? O alimento é tudo, aquilo que você come, que você põe para dentro. E quantas vezes a gente vai pondo para dentro, na inconsciência também, porque a gente tem um buraco enorme lá dentro e parece que eu posso ir pondo para dentro, sabe? Pondo para dentro, engolindo, engolindo. Ou então, o que é que eu estou comprando para adornar esse meu corpo? Porque eu já escutei de pessoas dizendo, eu estou comprando desesperadamente. Cada um vai buscar os seus atalhos. Não, eu estou dizendo o quanto seria você cuidar desta carne, sabe? Cuidar disso aqui, sabendo que engolir um monte de comida na inconsciência não vai tapar o seu buraco. Comprar um monte de roupa linda nesse momento também não vai tapar o seu buraco. Mas o que você está realmente se propondo a dar para o seu corpo? Sabe, você está fazendo um exercício, você está fazendo uma massagem, uma sessão de barras, um rolfing, um reiki, um pilates, gente, uma enormidade de coisas. O quanto você está dizendo para o seu corpo você merece? Ou o quanto você está lá largada com aquele corpo jogado num sofá e esperando que ele atualize alguma coisa para você. Então é deste lugar que nós vamos buscar um pouco de leveza e um pouco de alegria agora, que é o que nós estamos precisando. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente entrar para aquele nosso lugarzinho? Oi, Thaís, não tinha visto você aí. Alguém quer falar alguma coisa? Como é que tá ficando isso tudo? Vamos, gente, falem. Oi, Rê. Cris, Quem é? eu acho que... É Cris? Oi, fala. Cris, sua amiga do Imaculada. É amiga de infância. Eu também eu não acho tinha visto que você é estava amiga de aí. infância. Então, eu acho que quando a gente ouve uma pessoa falar que está passando pelas mesmas coisas, de repente de formas diferentes, né, situações diferentes, a gente fica mais confortada. Porque a gente se cobra muito o não estar bem, né? E a gente tem que permitir não estar bem dentro de tudo. Mas o que eu acho, assim, dentro de tudo que eu tenho aprendido, é que você entra, mas você consegue sair mais rápido. Exatamente, exatamente. Não é? Então, isso é um aprendizado, é um treinamento que a gente faz e a gente consegue. Quando a gente percebe que a gente sai e a gente fala assim, como pode melhorar ainda mais? E vai chegando uma leveza, vai chegando uma sensação de que, uau, sabe, a gente tem um lugar. A gente sabe, a gente já esteve nesse lugar. Então, essa coisa de a gente falar assim, eu escorrego, mas eu subo de volta, como se eu tivesse lá embaixo um trampolim que me levasse de volta para cima. E esse trampolim é nosso corpo, esse trampolim é nossa respiração, né? Então, é isso que é desse lugar que eu quero que vocês olhem sempre. Quando vocês entrarem nesse buraco, em vez de ficar tentando explicar o seu pensamento ou explicar a sua mente, para tudo e respira. E fala assim, deixa eu ver como é que está meu corpo. E quando você perceber que você está travado, primeira coisa, respira. Sabe, primeira coisa, canta, fala, põe para fora, faça qualquer coisa. Eu estava dizendo essa semana, acho que para Candinha até, o fato de, às vezes, quando eu ficava aqui na pandemia, naquela hora que a gente fechou tudo, que não tinha ninguém, era eu e Deus,
nessa casa. E eu punha música para fazer ginástica, música que eu sabia a letra, para eu poder cantar, já que eu não tinha ninguém para falar, né? E hoje eu tenho a minha cachorrinha que eu acordo falando com ela. Eu falo bom dia para ela e de noite eu rezo com ela a oração do anjo da guarda. Eu comecei a fazer isso de brincadeira e virou uma coisa, uma rotina tão de sentido, porque aí é a minha oração que eu amo e ela está junto comigo, eu não estou sozinha. E ela é um ser, ela é uma consciência que está me ensinando, sabe? Que está me ensinando que eu posso sim ser feliz, que eu posso sim viver a alegria, se eu escolher sair desse lugar. Se eu escolher olhar para o meu corpo, quanto eu estou dando de cuidado, de oxigênio, sabe? De entrar num banho, tomar um banho demorado, fazer em mim mesmo uma massagem gostosa, de colocar os meus pés na água e fazer uma meditação de lavar as minhas águas. Para quem não sabe, para quem acha que não consegue, lá no meu Instagram tem essa meditação, né? Nosso corpo é 70% água, da gente estar recebendo essa água límpida e estar imaginando que essa água está invadindo todo o nosso corpo, limpando todas as nossas moléculas, jogando fora tudo aquilo que não nos interessa mais, ou pisando na terra, respirando a energia da terra, recebendo os nutrientes, recebendo aquilo que a gente está precisando, para estar de volta nesse lugar em que eu sei que eu sou um ser infinito e que eu sei que eu posso fazer perguntas e que eu sei que eu posso fazer novas escolhas. Então eu vou convidar vocês agora. Vamos encontrar a nossa alegria. Então, do mesmo jeito que a semana passada a gente desceu uma escadinha para entrar no nosso outono, para entrar naquele lugar que precisava ser visto, e a gente pode voltar para lá. Sabe, aí é que tá, a gente tem a liberdade de ir e vir. Pode ser que daqui 2 dias eu queira entrar de novo no meu outono. Mas agora, hoje, vamos entrar na nossa alegria, vamos trazer a nossa alegria para esse final de semana, para que a gente possa, com muita alegria, honrar todas aquelas mulheres mães de todo o nosso sistema, para que elas possam trazer para a gente ainda mais sabedoria, para que a gente possa estar recebendo desse campo as informações que a gente precisa, para que amanhã, lá na frente, a gente possa também ser honrada pelo caminho que a gente percorreu. E, aliás, eu quero falar uma coisa para vocês, que eu já falei no grupo, mas às vezes alguém não escutou. Netflix está passando aquele filme maravilhoso, Colcha de Retalhos. Para nós mulheres, vale muito a pena ver. Sabe, ver 1, ver 2, ver 3. A gente vai vendo a grandeza desse ser que nós somos. Então agora, vamos dar uma respirada bem grande. Imagine que você espreguiça o seu corpo. Sabe, que você vai movimentando um pouquinho a sua cabeça, desse lugar onde você ficou me escutando e muitas vezes o seu corpo se contraía, outras vezes o seu corpo se expandia. É assim que acontece, né? Quando a fala me pega em algum lugar mais delicado, eu me contraio, aí eu me expando e assim a gente vai. E agora nós vamos ficando nesse lugar, fechando os olhos, percebendo o espaço interno da sua boca, para que sua língua possa descansar no céu da boca. E vai lá achando os seus pés, achando suas linhas horizontais, achando a sua pelve. Mentaliza a sua pelve como um cálice cheio de água. A água que não joga nem para frente e nem para trás. Tenta enxergar agora a cor dessa água. É uma água cristalina. É uma água capaz de curar todo o resto. Essa água desse lugar, a nossa pelve,
onde mora o nosso útero, a nossa força maior de criação, onde mora o nosso tesão de vida, o nosso tesão sexual, o nosso tesão que cria, que me faz dar um passo para frente. Escolhe a cor dessa sua água, muito cristalina, muito potente. E vai se permitindo, respirando e deixando que um tanto dessa água escorra pelas suas pernas e que outro tanto dessa água vá subindo pelo seu peito, escorregando pelos seus braços e tomando toda a sua cabeça. E agora você vai enxergando o seu corpo água. E a gente vai lá desde lá de baixo. É como se o seu corpo fosse um mar, os seus pés, um mar de água. As suas pernas, água. O seu tórax, água. Os seus braços, água. Sua cabeça, água. E a gente vai limpando ainda para que qualquer aguinha mais escura, a aguinha da dúvida, a aguinha do medo, a aguinha da não permissão, a aguinha da não disponibilidade para receber essa aguinha límpida, que vai passando pelas minhas moléculas e vai acordando a alegria que se esconde em todos os lugares. E conforme a gente vai expirando, essa aguinha vai saindo pelos pés, pelas solas dos pés e escorregando pelos cotovelos. E conforme eu inspiro mais aguinha cristalina, eu vou esparramando por todos os lugares. E aí você vai escolhendo. Será que os seus pensamentos estão precisando de águas mais claras? Será que a sua garganta está precisando de água mais clara? Será que o seu coração está precisando de águas mais claras? O seu pulmão? E vai percebendo aquele lugar onde parece que essa aguinha ainda não está fluindo junto com a sua respiração. Pode ser que você tenha uma patologia, pode ser que você tenha um desconforto, uma dor, uma trava. Porque na medida que essa aguinha vai entrando para todos esses lugares, a gente vai percebendo essa expansão do nosso corpo, essa possibilidade dele expandir 10 centímetros para os lados, para frente, para trás, para cima e para baixo. E a possibilidade de expandir meio metro, e 1 metro, e expandir o tamanho de toda a sua sala. E expandir o tamanho de todo o seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do país, do universo, multiverso. E você vai adentrando um lugar onde mora a alegria. E as suas moléculas estão tão espaçadas e soltas que a alegria toma conta de cada centímetro, de cada célula. E o seu corpo se aquece e vibra. O seu corpo demonstra uma gratidão
por esse acolhimento da alegria. E nesse lugar você silencia só para receber mais e mais alegria. Em cada cantinho. E deixa essa respiração tomar conta de você. Percebe o quanto a INS te inspira e te expande. E quanto a IS te conecta com quem você é, com esse ser infinito. E vem escorrendo devagarzinho e devagarzinho nessa leveza, até se permitir sentir nesse lugar, nesse aqui agora, nessa cadeira onde você está. E vai abrindo seus olhos. Percebendo os seus lábios, o espaço interno da sua boca. O espaço interno da sua boca conversa diretamente com a sua pelve. Isso é vida. A mesma energia daqui vem para cá. Se expressa, sorri. Vocês tiveram vontade de ficar lá, naquele lugar da alegria? Parecia que eu estava dizendo assim, ai, não quero voltar, não. Tá tudo bem aí, gente? Vamos conversar um pouquinho, eu vou parar de gravar.